Muito bem. E aí, galera? Beleza? Um videozinho aqui, um vídeo, né, para vocês aí. Dessa vez aqui eu tô trazendo esse processador digital automotivo, né? É, o, o dono dele, né, que é o meu amigo, ele trouxe para mim programar esse processador e fazer a ligação no sistema dele. O sistema dele não é automotivo. Esse aparelho aqui, esse crossover digital, ele é destinado para aplicação automotiva. Neste caso, no caso do meu cliente, né, do meu amigo, dono desse processador, ele vai aplicar em um som normal, em um som, é, como se diz o palavreado caboclo, som mecânico, né, som de PA, né, o PA dele é um som pequeno só para ele trabalhar mesmo, que ele toca na noite. Então ele precisou fazer uma avaliação no som dele, porque eles estavam notando que o grave não estava tendo rendimento, o médio também. E um dia eu fui lá e foi constatado que o processador, aliás, o crossover analógico que ele tem lá está cancelando as vias. Como ele dividiu o sistema em LR, e o sistema, ele notou que há um cancelamento na parte do grave e dos médios, e eu fui lá para fazer uma avaliação e descobri, né, fazendo os testes, a gente montou lá e descobri que o próprio crossover analógico estava cancelando as vias do grave. Na realidade, resumindo, estava cancelando todas as quatro vias do lado R, né? E assim, como ligado junto, ele estava cancelando as quatro vias. Então eu sugeri para ele, né, que colocasse um processador digital, né? Já que ele queria fazer uma mudança no som e não queria colocar é, crossover analógico, outro crossover analógico, né? Ele viu que esses processadores digitais aqui, o da Stetson, né? Esse como os outros modelos, né? O né? Expert, né? Se não me engano é esse o nome do outro modelo. E tem outro modelo também que deve ser o Jabras, né? Tem outros modelos. Eu preferi comprar esse modelo da Stetson, né? Que é o mais procurado. Esse aqui é o modelo STX 2448, né? Ele tem aqui também uma função extra, que é a função de chaveamento SW, S1, S2, S3, que é para poder ligar, né? Esse é o tipo, é uma base de sequenciador de remote, né? Além do que ele já tem aqui na parte de cima da, da, da alimentação. Então ele trouxe aqui, eu vou fazer aqui algumas pré-configurações, né? Não são configurações, não é uma receita de bolo, é uma pré-configuração que eu uso, né? De inicial, para os cortes que eu sempre uso, sempre usei, deu certo nessa configuração. Dependendo do sistema, dependendo da linhagem da caixa, né? De alinhamento, eu digo que a gente já vai fazer aqui o alinhamento. O alinhamento, o que que se dá? O alinhamento é exatamente o que ele já está fazendo. Ele está trocando um processador analógico que está cancelando, mesmo esse processador tendo as chaves de fase, né? Porque tem lá no painel a chave de fase, então ele tem como consertar. Mas ele preferiu adquirir esse processador digital e eu vou fazer a pré-configuração, os pré-cortes deles aqui, né, para a gente colocar no som. Vocês estão vendo aqui que ele não está ligado, nada ligado aqui. Eu só liguei ele na fonte ali, na fonte de 12 volts. Pode ver que ele não está ligado na bateria, que é o fio da fonte. É uma fonte de 12 volts, 1 ampere. Fonte normal, né? Uma fonte boa não é aquelas fonte fraquinha, não. Tem que ser uma fonte boa, porque a maioria das fontes boas ela tem uma filtragem melhor. Aquelas fraquinhas, né, que tem a maioria daquelas que tem a luzinha
não é muito confiável, porque ela joga muito ruído de DC para o processador. Poderá ter ruído também se você não pegar parte do neutro aqui, né, que é o GND, e colocar no mesmo GND das potências, né? No caso aqui, como vai sair daqui, sai da mesa entrando aqui no input A e B, ele faz aqui os cortes, né? Que a função deste processador é para isso, é fazer os cortes, e vai aqui, vai distribuir para as potências dele. A configuração que ele me pediu foi essa. No canal 1, colocar aqui graves, né? Separar aqui para os graves, o low, né? No canal 2, ele preferiu que eu colocasse os médios, né? Os MG, os médios, né? Os mid-lows. E no terceiro, como a configuração dele é TI, o som dele é TI, no terceiro canal ele pediu que eu fizesse um corte aqui para TI. Então, o sistema dele é somente de 3 vias. Caso o teu sistema for de 4 vias, for corneta, você tem que procurar saber qual corte de corneta, que eu não vou abordar o corte de corneta nesse tipo, porque na maioria dos sistemas que estão usando agora é TI, né? Então, a quarta via aqui eu não vou usar neste caso aqui, não o sistema dele não vou usar, mas no seu caso, se você tiver Twitter, aqui já vai a quarta via, você tem que fazer o corte da TI. Eu não vou abordar esse tipo de corte aqui. Então vamos lá, temos aqui o menu principal, aqui temos vários menus, eu não vou aprofundar muito nos menus. Aqui tem pré-definições de equalizador. Aqui tem salvar a cena, carregar a cena a configuração daqui do que você fez. Tem como bloquear com senha. Aqui tem um gerador de áudio. Vale ressaltar o seguinte: nesse modelo aqui, nessa versão, eu não sei qual versão que está esse STX, porque nas versões anteriores eu acredito que não tem como bloquear com senha, né? Então esse modelo aqui que eu estou gravando o vídeo, ele tem essa função de travar com senha. Aí aqui, girando aqui, temos aqui o gerador de áudio, que é o Pink Noise, né? Aquele chiado de shh, né? Aquela frequência de rádio, né? Então aqui tem o texto de exibição, tem a linguagem, o sequenciador, que é essas partes de cima, S1, S2, S3, né? Que é o sequenciador de remote, né? Que é para desligar automaticamente os módulos, né? No caso aqui a gente não vai usar isso aqui, porque a gente vai colocar ele, vai aplicar esse processador, a gente vai aplicar num sistema normal de PA, né? A gente vai colocar nas potências. Seria uma injustiça colocar no sistema de PA um aparelho automotivo? Não, porque na maioria dos casos aqui ele faz a mesma função, que muda só a questão da saída aqui SA, que muda só isso, e você tem que comprar uma fonte 12 volts para usar nele, por causa como é automotivo, é usando bateria, né? Aí tem aqui em cima que o remote, o GND e bateria mais. Aí você, para poder ligar esse, você tem que fazer aqui um jumper, né? Tipo ligar o remote com o positivo para ele poder ligar. Então aqui tem o sequenciador aqui de remote, é para isso, né? Seguindo aqui, a gente tem aqui no menu de áudio, né? Opa, deixa eu sair. Para sair a gente tem, não, agora pulei aqui, né? Você tem que cuidar para não carregar aqui a função errada. Eu vou voltar aqui, que me interessa aqui. Aí para entrar você aperta o push aqui, aperta o botão giratório para dentro. Ele vai ter as funções aqui, as funções de input, que é o equalizador gráfico, as funções de entrada, equalizador paramétrico de entrada, né? Aí temos aqui já a parte do áudio, do áudio das saídas, equalizador paramétrico de saída. Aqui temos aqui a configuração, roteamento de entrada e saída do processador digital. Então a gente vai conferir aqui
Como o sistema, aqui é uma observação, como o sistema dele é LR, eu acredito que aqui, aqui é para quando o sistema for mono, a gente selecionar só uma entrada aqui, ó. Tipo, se tiver só uma entrada aqui, a gente configurar. Mas no caso aqui a gente vai deixar porque a gente quer ele LR, que é o A mais B saindo aqui na saída 1, né? Que é o grave. Então, passando aqui, selecionando aqui as chaves, ó, as chaves azul, a gente nota que ele muda aqui as saídas. A gente vai deixar na 1. Eu vou voltar. Para voltar, você tem que pressionar uns 3 segundos aqui, ó, pressione. Ele vai voltar um menu. Então a gente vai mudar aqui para crossover, né, que é o que interessa. A gente vai dar enter. O que a gente se depara aqui com essa tela que ele está dando para a gente? Ele tá dando aqui primeiramente o tipo de corte, né, que é o High Pass Filter. O High Pass Filter é um tipo de corte de passa alta, né? Passa alta. Na topologia do áudio, na engenharia do áudio, o High Pass Filter é o passa alta. Quer dizer que ele vai deixar tudo passar para alta, né? Que a gente está na saída 1. Se você selecionar os botões aqui, ele vai selecionar as saídas. Tenha cuidado na hora de estar programando, você não acidentalmente você clicar aqui para mudar o canal, os canais de saída, né? No caso aqui a gente vai mexer só no canal de grave, né? Que é o que o cliente pediu. Então a gente aqui, você pode mudar aqui também, ó. Mudando aqui também ele dá a opção de selecionar as saídas. Cuidado para você não tocar aqui acidentalmente, que aqui é muito sensível aqui, né? O botão infinito, o botão giratório. Então a gente vai aqui, a gente vai passar. Aqui ele diz uma chave de off, a gente não quer off, a gente vai fazer o corte. Então aqui é o seguinte, aqui é o tipo de topologia, que é o botei word, né? É o de 12, né? De 12 dB por oitava. Botei word de 18 dB por oitava. Aqui é o de 24 dB por oitava, é o de 36 e o de 48. Quanto mais você aumentar o corte, aqui é o tipo de corte, né? O decaimento de corte do sistema, né? Aqui é tipo, imagina como se fosse como se fosse um estilete, né? Quanto mais você aumenta aqui a topologia, quanto mais severo o corte da frequência. Então aqui são os tipos de frequência, né, de 12. Tem a chave de ligar, tem aqui o 12, 18, 24, 36 e 48. Passando aqui nas próximas topologias, tem aqui ó, Linkwitz Relay, que é o LR12, né, que a gente vai usar, mas a gente não vai usar a 12. Eu só estou dizendo que é o tipo de topografia que é mais indicado usar. Não é o tipo como ele está mostrando, é o 12. Então é o tipo de topologia que se deve usar no corte nos cortes de frequência do crossover. Então, quando ele diz aqui LR, significa que é a topologia de Linkwitz Relay, né? Que é a topologia mais usada, os tipos de corte. O que a gente vai usar? A gente vai usar aqui Linkwitz Relay 24 dB por oitava, né? A gente vai usar essa topologia porque a gente vai usar a mesma teoria que o crossover analógico usa, que é o Linkwitz Relay 24 dB por oitava. Deixe nessa topologia, porque se você passar aqui, mais adiante, colocar 36 ou 48, o que vai acontecer? Poderá haver cancelamento na parte do espectro sonoro, né, na parte dos cortes, porque aumentando a topologia aqui, você irá, consequentemente, você vai mudar o tipo de corte,
você vai deixar alguns buracos no espectro de frequência. Vai soar estranho, vai ter combi filter. Se você não sabe o que é combi filter, dá uma pesquisada aí depois. Então toma cuidado com o tipo de corte que você aplicar em qualquer processador digital, porque aqui é a única diferença do processador digital para um analógico, porque o analógico é sempre o LR24, o link Wireless 24 dB por oitava. O analógico ele usa essa topologia de corte. Então a gente vai deixar LR24. Espero que você tenha entendido. Isso aqui é uma informação importante porque você deve usar a mesma topologia de corte que o crossover analógico usa. Então se você passar adiante aqui, você vai aqui já chegou ao limite de corte, né? O último tipo é LR48. Então a gente vai deixar aqui LR24, né? Click Wizard Really, não sei falar essa palavra direito, mas é assim. Links Relay, acho que é isso. Então a gente vai aqui, eu pulei aqui a parte da frequência. Aqui, como ele está de fábrica, ele vem aqui com essa frequência de 10. A gente não vai cortar de 10. Aqui uma observação. Eu vou colocar aqui, 30 porque depende, aqui é o corte, né? O corte inicial da parte do grave, de baixo do grave, né? Como você está vendo, é o corte de passa alta. Então ele vai cortar a partir de 30 Hz, né? Ele vai cortar tudo abaixo de 30 Hz. Eu vou jogar fora, não vou reaproveitar tudo abaixo de 30 Hz, não reaproveito nada. Então eu começo por 30, dependendo do alto-falante, dependendo da litragem da caixa, da resposta da caixa. Essa é uma observação que você tem que ter em mente, porque assim vai depender muito da resposta do alto-falante e vai depender da resposta da caixa de sub que você está usando. Como aqui a gente está fazendo corte no canal, né? No canal de 1, no canal 1, que é a configuração de grave para o sistema desse meu colega, desse meu cliente. Então eu começo por 30. Se tiver sobrando muito, dependendo da resposta da caixa dele, eu corto um pouco mais, que é para ele não ter sobras, né? O sub, né? Porque 35 Hz é um sub muito baixo, né? Dependendo da caixa que for aplicar esse tipo de corte aqui, ela quase nem toca, né? Em casos automotivos, preste atenção. Em casos automotivos, esse aparelho vai ser aplicado em um som de PA, em um som com um rapaz que toca, a frequência de 35 Hz para ele é porque as caixas são o modelo T18. Entenda bem, é o modelo T18. Caixa de sub. Para paredão, já a aplicação para paredão, você pode subir um pouco mais se você quiser quiser um rendimento melhor na parte do grave, né? Porque voltando a falar, abaixo de 40 Hz, tudo que é abaixo de 40 Hz é lixo, não se aproveita, não passa para o alto-falante não reproduz. Então quanto mais você filtrar aqui, mais ele vai deixar entre aspas, o fone batendo em médio, né? Se você deixar aqui no pico de 60 ou 50, o que vai fazer? Se ele tiver aqui na topologia de link relay 24 dB por oitava, o pico de corte é 50 Hz. Então abaixo de 50 Hz ele já vai começar a cortar. Aí ali, como é dB por oitavo, o nome já diz dB por oitavo, o pico de corte é 50, então ele vai deixar ali, passar ali em torno de 45 Hz, né, por aí, é essa base aí. Então eu deixo aqui, né, eu deixo aqui na barra 35 Hz porque é um sistema de PA, um sistema para caixa
T18, resposta de subgrave, né? Então eu deixo aí na parte inicial de 30. Se eu notar que o sistema precisar de mais sub, eu desço para 30. Eu não desço menos que isso, que pode gerar desconforto, né, na parte de resposta do alto-falante. Então aqui já está concluída o primeiro corte, que é o corte de alta para o grave. Agora você tem que ir apertando, selecionando, e você tem que mudar aqui, ó. Mude do HPF, né, o High Pass Filter. Você tem que mudar aqui para Low Pass Filter. Esse Low Pass Filter não é a parte do grave. Como ele diz, é low, é para deixar passar o grave, né? Você vai cortar do agudo para o grave. Você apenas vai fechar o corte. O corte de inicial, ele está aqui, né? Ele está desligado, o corte. A gente vai botar lá a mesma topologia, que é LR24. E aqui a frequência inicial de fábrica está assim. A gente vai descer. Aqui eu vou colocar uma frequência de inicial. Lembrando que a frequência que eu colocar não é uma receita de bolo. Pode funcionar para você, pode e não pode funcionar para você. Se funcionar para você, beleza. Eu estou colocando esse vídeo na internet porque eu estou fazendo uma pré-configuração do sistema. Vocês podem notar que aqui embaixo não está ligado nenhum sistema ainda, porque eu estou fazendo pré-configuração, né? O sistema está na casa do cliente, eu ainda vou levar esse processador para ligar lá, ainda vou fazer o cabeamento, vou fazer tudo, né? Ligar, eu mesmo já vou fazer lá. Pode ocorrer que o sistema responda de outra forma, eu faço outro tipo de regulagem. Então, os cortes que eu fizer aqui não é uma receita de bolo, não é uma receita, aqui é só um ponto de partida, aqui não é uma configuração final. Então, eu vou descer aqui, né, o corte que gosto de usar é o corte de 160 Hz. 160, porque a caixa, lembrando, mais uma observação, a caixa é um estilo T18, não é uma caixa de som automotivo. Som automotivo pode deixar em 180, pode deixar aqui na beirando de 200, por aí, né? Ou dependendo é como eu estou falando, mais uma observação. Depende da litragem da caixa, depende da resposta do falante, depende muito do arranjo, o corte, o LPF aqui da parte do grave, como a gente está mexendo na saída 1, né, o out 1. Então o que eu deixo de inicial? Como é um som de PA, eu deixo aqui em 160, né, porque não é para passar a parte da voz, né? Quando a gente conecta o microfone fica tipo bufando. Então, como é um sistema de PA, o corte inicial é 60. Lembrando que pode ser 60, dependendo da resposta da caixa. Eu posso abaixar para 150, dependendo da resposta da caixa, eu posso deixar em 180 ou 170. Houve casos em que eu deixei o sistema em 180 e depois eu fiz a equalização de saída. Então eu posso deixar em 180 e posso ouvir como vai ficar a resposta do sistema da caixa de som, né? Como eu estou sem o RTA, eu vou fazer mesmo um alinhamento de conhecimento que eu já tenho sobre o som. Então eu deixo aqui de inicial, eu deixo 160. Agora vamos recapitular. Vamos lá. O corte de passa alta. É 35 de inicial. Vamos lá. O corte de passa baixa, né? Que é de cortando do agudo para o perto do grave, é 160. Beleza. Lembra que eu estou aqui em 160. Entendeu? E estou aqui na topologia de LR24. LR24 que é a topologia 24 dB por oitavo. Beleza. Finalizamos aqui o corte da saída 1.
Vamos agora para a saída 2, que no sistema dele é os MG, os médios graves. Aqui a gente já se depara com o HPF, High Pass Filter, na saída 2. Vamos lá, agora eu vou acelerar um pouquinho porque eu já expliquei para vocês o que é a topologia, o que é o tipo de frequência, a frequência e, e os demais aí, os demais cortes. Então eu vou acelerar um pouquinho, né? Eu vou aqui, já vou pular aqui para LR24. Opa, desculpa, LR24. O corte de passa alta do médio vou iniciar em 160 também. 160, lembrando que não é a receita de bolo, eu estou iniciando em 160 porque o grave parou em 160. Se eu cortar a alta do grave em 180, eu tenho que colocar aqui 180 também. Então, para você ver, você volta aqui, ó, na saída 1 e vai lá, navega até o corte. Então, eu deixei 160 graves. Se caso eu deixar aqui na saída 1, preste atenção que eu estou na saída 1 no grave, no corte LPF 160. Se eu deixar aqui o LPF do grave, a alta do grave em 160, eu vou ter que compensar aqui no médio. Ó, preste atenção que eu vou selecionar aqui o médio, eu estou no médio, na saída 2 é médio, no sistema desse meu cliente, desse meu amigo. Então, eu vou iniciar um pouco mais alto, 180. Poderei iniciar em 160, porque para compensar o buraco do corte. Mas eu não quero começar em 160, né? Lembrando que aqui é uma configuração inicial, não é uma receita de bolo, é a configuração inicial. Poderá ocorrer que eu faça alterações quando eu tiver tudo ligado lá, com o sistema todo montado, que a gente vai ligar depois, né? Poderá que eu faça alguns ajustes. Então, eu vou começar aqui com 180. Pode ser que eu baixe para 160 de novo, ou pode ser que eu deixe em 180. Aqui, esse é o corte da saída 2, que é no sistema dele, é os médios. Então, eu deixo em 160, 180, aliás. Topologia de Link-Willis, né? Não sei pronunciar, perdão aí, porque eu não sei pronunciar essa frase. Por adiante. Então, aqui já fiz o corte HPF, que é o HPS Filter. Vou pular aqui para o Low Pass Filter, que é o corte de alta. De fábrica, ele já vai me dar 22 kHz. Aqui no display, ele diz Hz, mas é kHz porque a partir que passou de 1000 Hz já considera kHz, entendeu? Então aqui temos 22 kHz, que é o máximo de resposta do espectro. Então vamos lá, eu já vou colocar aqui LR24 e vou baixar aqui o corte, né? E mais uma vez, uma observação. Conheça o alto-falante de médio do seu sistema. Conheça o limite de resposta de alta que o seu alto-falante consegue responder. Vou te dar um exemplo. A maioria dos alto-falantes consegue responder até 3 kHz. 3 kHz que é o que? 3.000 Hz, né? Que é a maioria dos alto-falantes. Então pode ocorrer que alguns alto-falantes respondam em 3.000, alguns alto-falantes respondam menos, 2.000, e alguns alto-falantes respondam até mais, até no máximo 4.000, que eu acho difícil, né? Então aqui eu deixo uma pré-configuração inicial de 3.000 kHz, né? Que é para filtrar todos os agudos do alto-falante. Eu deixo aqui, lembrando que aqui é uma configuração pré-inicial. Por quê? Porque poderá, quando eu ligar esse processador lá no sistema dele, quando tiver tudo funcionando, poderá que eu tire um pouco mais aqui, ou eu coloque um pouco mais, tá entendendo? Então, conheça o tipo de alto-falante do seu sistema antes de aplicar esse tipo de corte. Então, finalizando aqui, né, o corte da saída 2, vou agora selecionar aqui, ó, o botão para a saída 3.
qual é a saída 3 para esse sistema do dono desse sistema, desse processador? É o sistema de 3 vias, né? Grave, médio e TI. Caso for Twitter, o corte vai ser diferente. Eu não vou abordar corte de Twitter aqui, né? Eu vou abordar somente para quem tem TI, que é o meu caso. Então a gente aqui está na saída 3, a gente já está aqui no High Pass Filter. Eu já vou cortar aqui, né? Por exemplo, não, você já deve colocar aqui de inicial aqui o LR24, sempre LR24, mas aí tem um porém. Ah, mas a maioria dos cortes a galera tá usando em 48 e 36. Eu digo para vocês, não é aconselhável você colocar corte de TI, né? Isso eles colocam, a maioria dos donos de si colocam porque eles têm medo de partir o reparo, né? Porque esse é um corte muito severo, né? Aliás, o tipo de topologia de corte que é muito severo. Não tem problema se você usar, você pode usar, só que você vai ter problema de espectro, você vai ter problema de combi filter. Se você não sabe o que é combi filter, a internet está aí para isso. Se você está vendo o vídeo aqui na internet, você vai ter que se aprofundar mais no assunto, onde o que é combi filter, o que é o tipo de topologia de corte, né? Porque se você veio do analógico e não sabe qual é o tipo de topologia que o digital usa, então essa aqui é as informações que eu estou te dando. Então a maioria deles eles colocam esse tipo de corte porque eles têm medo de queimar o reparo. Porém, você vai ter problema de combi filter. O que vai acontecer? Você vai ter que subir ou você vai ter que adicionar uma corneta junto com o TI que tem. Eu já vi gente fazendo essa ridicularidade aqui, essas cores de colocar para preencher o espectro do médio agudo com corneta e botar TI. Pasmem, tem sistema aqui onde eu moro que colocaram porque usaram a topologia errada de corte no processador digital. Processador digital não é igual ao analógico, porque ele tem essa topologia e tem que saber fazer os cortes. E eu aqui estou falando para vocês, estou dando informação de graça aí para vocês, né? Não estou editando, não estou cortando, então é assim, vamos seguir aqui. Então que eu estou no último canal, neste último canal das 3 vias do sistema do dono desse processador, que é a terceira via. A terceira via, que é o Link Release, né? LR24, 24 dB por oitava. Então é o seguinte, vamos lá para o corte da frequência. Inicial é 21, não é 21. Como a gente já está fazendo os cortes, a gente vai subir, né? Só uma observação que esse corte é para TI, não é uma receita de bolo, viu? Não é receita de bolo, é uma configuração, é uma pré-configuração, né, que eu uso. Lembrando que eu posso, na maioria das vezes, eu não baixo de 1K e meio, de 1500 kHz, eu não baixo isso aí porque vai passar grave demais para o reparo fenólico, né, que é o TI, é o titânio. Então inicial eu coloco 1500, né, que eu venho lá daquela época daqueles aparelhinhos que a gente coloca para TI, então os costes deles são 1500. Então aqui é um corte inicial, não é receita de bolo, entendeu? Então eu vou colocar aqui 1600 por questão de segurança. Se eu colocar aqui a mais, né, ele vai afinar demais, vai ficar igual uma Twitter e vai afinar demais. Então não é isso que eu quero. Eu quero som de TI normal. Então eu deixo aqui na base aqui de 1500 a 1800, que é o corte perfeito aqui, na minha opinião, no meu gosto sonoro, no meu ouvido, é esse o tipo de corte. Então, recapitulando aqui, já temos ali a topologia, né, de 24 dB por oitava, o corte de HPF, de passa
de passar alta, né, para cortar os graves até os agudos. Agora vamos passar aqui para o próximo tipo de corte, que é o LPF. O LPF eu deixo desligado. Por quê? Por que eu deixo desligado? O LPF deixo já do jeito que está de fábrica, 22 kHz. Porque o TI é uma junção do som de corneta para tuita. Então depende do TI. Eu vou te dar um exemplo. JBL 220. Ela faz a função da corneta da tuita. Você tá entendendo? Então não é obrigatório eu fechar os agudos dessa frequência aqui. Eu deixo ela normal, sem corte nenhum para passar. Então eu só corto a parte do grave na hora do DI. Né? Tem gente que pega e corta, né? Tem gente que pega e corta, né? Corta aqui. Se você baixar aqui, você tá cortando a frequência. Se tiver passando demais, eu aconselho botar só em 15 mil, mas não é aconselhar fazer isso não. Porque 22 mil, cá para nós, qual é o transdutor que vai reproduzir 22 mil, 22 mil Hz, quer dizer, 22K, né? Desconheço algum drive que reproduz até isso aí. Mas se vai do teu aos teus critérios, né? Critério teu. Se eu quiser filtrar para não ficar passando super agudo, quiser filtrar aí na medida de 15 Hz, aí é só ligar aqui. Eu acredito que aqui não funciona mais a topologia, porque ele não vai cortar de uma para outra, porque essa topologia é o X, né? Ele é o X, o corte. Então, como é a última frequência, não adianta eu deixar ligado. Então aqui está concluído, eu concluí aqui os cortes pré-iniciais, né? E, se no caso o teu for tuita, tu só repete o processo do TI aqui, né? Repete o processo do TI, porém o corte de corneta é outro corte, não é esse de 1600 não, é outro corte. E tu vai ter que usar, se for Twitter, tu já vai ter que usar, vai ter que fechar aqui, ó. Fechar aqui que é para poder fazer o crossover da frequência de corneta para Twitter. No meu caso, não é o meu caso no momento, porque eu estou usando a última via A3 aqui, né, que é TI. Então, essa via aqui eu não vou usar, a última via. Aqui vocês estão vendo que eu apertei aqui, ficou vermelho. Quando segurei 3 segundos, ele ficou, ó. Aqui é tipo um atalho para mutar a via. Se você quiser mutar a via, ó, você vai mutando as vias, né? Aperte e segura 3 segundos, você vai mutando as vias aí, ó. Entendeu? Então, esse é o tipo de corte pré-inicial que eu uso neste e os outros demais processadores digital que eu costumo pegar, entre aspas, para alinhar, né? Então, feito o corte, o que eu vou fazer? Você pode salvar ou não pode salvar, porque o sistema ele já salva na memória. Mas em questão de dúvida, você volta aqui, aperta e segura 3 segundos o botão principal, você vai e salva, né? Aí tem memória 1, que eu não sei ainda mexer em escrever ainda. Então eu não sei escrever, então eu vou só pulando aqui até que ele salve a configuração que eu fiz. Lembrando que, ó, eu não fiz nenhuma modificação na casa do gráfico dele ainda, porque depende muito do sistema, depende da resposta do sistema, né? Pode ser que em alguns casos precise um pouco mais de um boost no grave e precise num boost nos TI, né? No caso eu vou fazer isso quando o sistema todo estiver montado e ligado. Aqui eu não vou fazer isso porque não está ligado o sistema, né? Aqui temos as frequências de entrada, frequência paramétrica. Vocês estão vendo aí que tem muitas funções
né? Você não necessita usar um equalizador analógico para usar nesse processador, né? Vamos lá, eu vou sair aqui. Equalizador de saída, né? Então, esse aparelho aqui, o tamanho dele é pequeno, mas agrega várias funções, né? Tu já imaginou, né? Tu adquirindo um processador desse, tu vai dispensar todos aqueles periféricos, equalizador analógico, crossover analógico, né? Vai dispensar todos eles porque o único equipamento já faz isso, né? Esses aparelhos ele não faz só o corte digital da frequência, ele faz todos o alinhamento. Como vocês podem ver, aí tem equalizador de saída, tem equalizador de entrada, roteamento, crossover, tem um alinhamento. O que é alinhamento dele aqui? O alinhamento é atrasar as vias, né? Atrasar as vias, se tiver uma via na frente da outra. Então isso aqui deve ser feito com o Smart, né? Com quem tem o como é que se chama? O microfone RTA. Isso aqui não deve ser feito de ouvido. Isso aqui só deve mexer nisso aqui se você tiver, né? Ou alguém for mexer com o Smart com o sistema todo montado. No meu caso aqui, eu estou fazendo uma pré-configuração. Vou sair aqui do alinhamento. De maneira nenhuma mexa nessa parte de atraso aqui, de maneira nenhuma. No caso aqui, se for o motivo, se o cara for passar o Smart, o RTA, ele vai ter que fazer essas modificações aqui, né, no som automotivo. No som de PA, não aconselho fazer esse tipo de atraso nas vias, não aconselho porque já teve muitas reclamações quando o cara está tocando, ele precisa ouvir também um pouco do PA do PA lá, né? Como é um sistema pequeno, né? Um sistema de pequeno porte, né? O cara às vezes ele gosta de escutar as vias lá na frente. Então eu não atraso as vias. Essa função aqui eu não mexo de maneira nenhuma. Sei para que serve, mas eu não mexo. Alinhamento aqui é só para isso. É para jogar, por exemplo, a via da TI na frente do grave, se tiver, alinhar os tempos dos transdutores, das bocas, né? Os tempos, se tiver falando um na frente do outro. E isso é para isso aí. Eu não faço de ouvido porque tem que ter o microfone RTA, tem que ter o Smart. Então, pulando aqui. Desculpa aí que eu mexi aqui na câmera, eu vou ajeitar aqui, calma. Então, fase. Fase é o principal motivo que esse rapaz comprou esse equipamento. Porque o dele, o crossover analógico dele estava dando problema de fase. Claro que o aparelho ele tem uma função de você trocar a fase. Mas não é o caso. Aqui é a fase do Alt 1, né? Você selecionando aqui os botões, você tem aqui as saídas. Não vou mexer nessa parte. Se eu mexer, ele vai virar para 180. 180 ele vai virar a fase. Não aconselho você virar isso aqui, senão você vai fazer que o alto-falante toque para dentro, né? No caso dos falantes de grave. Então, se você virar a fase, vai tocar para dentro. Se tiver tocando para dentro, eu aconselho que você olhe as polaridades do alto-falante. Então, não é meu caso, eu deixo todas as saídas em zero, deixo tudo na fase normal. Aqui para limiter. O limiter é um caso polêmico na parte desses processadores digitais. Por quê? Porque todo mundo gosta de usar e não é aconselhável. Neste caso aqui, como o dono dele tem um sistema, né? O crossover é analógico. O crossover analógico não tem limiter. Mas nesse caso aqui, se ele me autorizar a fazer a limitação das vias, eu faço. Eu não vou fazer porque tem que ser com o sistema todo montado, as caixas todo montada e com o sistema em loadness máximo. Então a gente tem que estar numa altura boa, tem que estar no local apropriado, tem que estar num horário também que não incomode muita gente, que é para ter a noção da limitação. Não aconselho você colocar o limite, porque se você tem medo de você
estourar as bocas, queimar as bocas, né? Você usar isso aqui. Você só use limiter se você souber, tiver conhecimento sobre essa função limiter. Eu não vou colocar, porque eu quero que ele soe o mais livre possível, porque ele tem que soar parecido com o crossover analógico. Claro que pode usar, não estou defendendo a tese aqui que não pode usar, né? Pode usar, porém, né, com sabedoria, né, o limiter. Porque o limiter é o seguinte, ele pode gerar a resposta como no grave, né? Se você colocar o limiter no grave, ele aqui tem o teto do limiter. O limiter é uma espécie de compressor severo, né? Que ele não deixa passar além do limite do sinal. Então, o que é que acontece? Se você colocar limite demais na via do grave e você tiver um grave, um sub, né, uma música que tiver muito beat, muito pancadão, ele vai achatar aquela senoidal, a frequência do áudio, ele vai achatar, vai ficar estranho o áudio, entendeu? Então, não aconselho você colocar. Você tem que chamar alguém que tenha conhecimento sobre o limiter, né? Recapitulando, um local apropriado e todo o sistema ligado, as vias de grave, média, todo o som montado, um horário disponível que não incomoda ninguém, porque o som tem que tocar no máximo possível, na potência máxima, para poder ter a noção do limiter, né? Setar o limiter. Então não vou setar, porque isso aí não é meu caso, né? O que me interessa para mim aqui é só os cortes pré-iniciais. Então ele tem limite, estou mostrando aqui que ele tem essa função limiter, né? Já é uma função que o analógico não tem. Aqui é a função de ganho de cada via de saída. Aqui em cima é a função, é o volume geral de entrada. Você pode regular o volume geral de entrada, né, do A e B aqui, ó. Volume geral do A e B, você pode atenuar o volume de entrada e dando um toque aqui para baixo, você pode atenuar o volume de saída até mais 15 dB, né? Aqui existe esse ganho de saída porque existe vários modos ou amplificadores com a impedância de entrada diferente, né? O volume de entrada diferente, né? Tem uns que recebem menos, tem que recebem mais. Então aqui é para compensar, né? A compensar a diferença de volume. Lembrando que você deve fazer essa compensação de volume com o sistema em load, com o sistema completo e tocando no máximo possível. Não faça isso em volume baixo de maneira nenhuma e é aconselhável você passar o microfone RTA Smart, né? Que só deve mexer essa parte de ganho se você tiver o conhecimento e o volume e o som estiver tocando em load máximo, né? Ganho, aqui tem o multi aqui a gente já sabe que aqui é só essa chave aqui, ó, é chave, né? Então essa chave aqui é o mesmo que você fazer o seguinte: quando você volta para a tela principal, né? Aqui você tem o atalho de segurar 3 segundos e a chave ficar vermelha, mutar a via. Segura 3 segundos e a chave fica vermelha. Entendeu? Um pouco longa, tá um pouco longo o vídeo, mas é uma explicação bem explanada para você que tá com um Stetson igual a esse aqui, o STX 2448, né? Então aqui eu finalizo este vídeo, entendeu? Já mostrei tudo que ele tem aqui, já mostrei o tipo de corte. E aqui eu vou finalizando mais um vídeo aqui com o meu canal pessoal. E é isso aí, espero ter gostado da informação
boa para vocês aí, né, do mundo do áudio, que aqui também envolve o mundo do áudio. Também faço, isso aqui também faz parte também do mundo do áudio, né, processamento. E é isso aí, galera. Eu não coloquei a facecam aqui porque eu estou usando as duas câmeras. Uma câmera para gravar a tela do processador e a outra câmera para gravar aqui eu mexendo no processador Stetson. Finaliza aqui mais um vídeo do processador automotivo Stetson STX 2448, né? É isso aí, galera. Joinha. Obrigado aí pela paciência, pela sua audiência. Vou ficando por aqui. Até mais. Valeu. Show.